A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos ouvintes do programa Debaixo da Graça, na rádio que mais evangeliza, a Rádio Libertadora. Minhas saudações em Cristo ao irmão Robson e à irmã Sara. Deus vos abençoe, vocês que estão à frente aí deste programa que tem alcançado muitas vidas e é um programa abençoador, um programa que tem abençoado as famílias. Olha, hoje eu tenho uma palavra de Deus direcionada aos jovens. Todo jovem precisa ouvir essa mensagem antes de se casar. Eu quero convidá-los para ler um texto da Bíblia. Será uma leitura um pouco extensa, mas necessária para aquilo que Deus colocou em nosso coração. Está no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 11. Vamos ler? E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Experiência. E acerca desta matéria que lhe tinha dado ordem, que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenava. Graças a Deus. Olha, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela mostra que existem lideranças que começam bem, continuam bem, mas não terminam bem. Existe um grande jargão que diz que o que importa não é como se começa, mas é como termina. Salomão é esse tipo de liderança que começou bem, tendo experiências com Deus. O texto fala que Deus apareceu para ele 2 vezes, então ele recebeu manifestação de Deus em sua vida, foi usado por Deus de maneira poderosa, inclusive para construir o templo físico do Senhor. Deus abençoou ele de uma maneira poderosa. Em uma dessas aparições, Deus lhe deu um cheque em branco, perguntou: o que é que você quer? E ele, mesmo sem pensar que não tem sabedoria, pediu sabedoria, porque ele fez um pedido sábio. Ele pediu sabedoria. Poderia ter pedido riquezas, fortunas e sei lá o que, mas ele pediu sabedoria. E o Senhor lhe deu sabedoria para conduzir o povo de Israel, para dar continuidade ao ministério que o seu pai exerceu como rei de Israel. E o Senhor abençoou Salomão de uma tal maneira que outros reis, outras rainhas vinham de terras distantes para ouvir a sabedoria que Deus dava a Salomão. E esse Salomão era riquíssimo, Deus estava abençoando ele de uma forma poderosa, mas, como o próprio texto que nós lemos diz, ele não perseverou em seguir a Deus. Olha, eu vou te dizer uma coisa, jovem. Casamento é algo muito sério.
é algo tão sério que interfere na sua eternidade. Jovens, casamento interfere na eternidade. O seu casamento pode te fazer levar para o inferno, como também pode te levar para o céu. Sim, o seu relacionamento nesse casamento, nessa instituição chamada casamento, pode favorecer, pode contribuir para que você consiga chegar ao céu, como também pode contribuir para que você chegue ao inferno. O casamento é algo seríssimo, apesar de o mundo tratar com banalidade, apesar de o mundo fazer desdém do casamento, não dá o devido valor, mas para Deus o casamento é algo altamente espiritual. E nós precisamos colocar isso na cabeça dos nossos jovens, mostrando para eles que o casamento interfere na vida espiritual. Eu conheço vários exemplos de homens de Deus, jovens que eram entregues na obra de Deus, se dedicavam à obra de Deus, mas depois que casou, ficou um fracasso espiritual. Como também jovens, moças que eram moças de oração, cantavam, louvavam, se dedicavam na pregação, missionárias, evangelizavam, depois que se casou, aquele casamento não contribuiu mais para a sua espiritualidade. Então, perceba que o texto fala de um jugo desigual. A Bíblia condena esse jugo desigual, porque o texto faz questão de enfatizar que foram as mulheres estranhas quem perverteram o coração de Salomão. Quando Salomão começou a desobedecer uma ordem divina, porque na cultura judaica o povo de Israel tinha do próprio Deus a ordenança, o mandamento de não buscar mulher estranha, ou seja, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma mulher que não fazia parte do concerto de Deus, ou seja, uma mulher que não era mulher de Deus. E Salomão desobedece essa ordem e vai buscar mulheres estranhas. Começa a buscar mulheres estranhas, essas mulheres começam a perverter o seu coração, conduzindo Salomão para a idolatria. E agora Salomão, que adorava somente ao Senhor, está construindo altos, estabelecendo idolatria dentro do povo de Deus, porque as mulheres estranhas perverteram o seu coração. Os seus casamentos, porque naquela época havia a poligamia, então o casamento de alguma forma interferiu na espiritualidade de Salomão, e Salomão deixou os caminhos do Senhor. Salomão se desviou, ele entrou em casamentos que destruiu, que acabou, que arruinou com a sua espiritualidade. Ele se deixou levar pelas mulheres estranhas. Pasmem, até matar filhos, bebês, crianças para sacrificar a Moloque Salomão fazia, porque a adoração a Moloque era justamente matar bebês para sacrificar em adoração a Moloque. Veja o que o casamento fez na vida de Salomão. As mulheres estranhas perverteram o coração de Salomão. Jovem, não se deixe levar pela beleza, não se deixe levar pelas coisas superficiais. Casamento é mais do que beleza, casamento é mais do que sexo, casamento é mais do que as aparências. O casamento é algo importante, você precisa se casar com alguém que vai contribuir para a sua espiritualidade. Jovem, se a moça não é de oração, se a moça não é de Deus, se a moça não busca Deus, caia fora enquanto é tempo. Moça, se esse jovem não é jovem de oração, não é jovem de Deus, não é homem dedicado na obra de Deus, saia desse relacionamento enquanto é tempo. Porque o que Deus tem para você é coisas maiores e melhores. Você precisa, jovem, atentar para alguém que vai contribuir para a sua espiritualidade. E não basta apenas estar dentro da casa de Deus, precisa ser homem de Deus, precisa ser jovem de Deus, precisa ser moça de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa convencê-los com maior precisão. Mas quando for colocar nos critérios de suas opções, jovens, coloque esse critério da espiritualidade. Veja se é uma jovem de Deus, veja se é um jovem de Deus, se é um homem que quer futuro brilhante para si, que vai contribuir para a sua vida, que vai lhe ajudar nos momentos difíceis. Não se deixe enganar pelas belezas, pelas aparências. Deus tem algo melhor para a nossa juventude. Deus vos abençoe.